Olá, amigos. Mais histórias para contar. Aliás, a história que eu vou contar hoje é muito especial, como todas as que eu conto, porque todas as histórias que eu lembro, eu gosto delas. Por isso que eu conto para vocês. Lembre-se que no primeiro vídeo que eu fiz do meu canal, eu falei que a minha intenção era contar histórias, sem grandes pretensões. Para os amigos, para os familiares e para todos aqueles que gostam de história, né? Então, todas as histórias que eu li, que eu ouvi, para mim foram muito bonitas e muito importantes em cada época da minha vida. Por isso que eu gosto de transmitir essas histórias. Então, vamos lá, deixa eu sentar direito aqui, porque eu estou meia torta. Bem, eu já contei para vocês em vídeos anteriores que a mamãe tinha o costume de contar histórias toda semana para nós. Eu e meus 3 irmãos. Nós ouvíamos histórias todas as semanas. Só que um belo dia eu casei, eu tive filho, eu já estava trabalhando num emprego que eu me aposentei em 2000. Então vejam bem, ainda chegava no final de semana, eu pegava o carro e ia tomar o lanche da tarde com a minha mãe. Colocava o meu filho no carro e ele, íamos para casa da mamãe. Aí chegávamos lá, estava sempre ela e a nossa mãezinha Luísa. E nós sentávamos à mesa para o lanche da tarde. E na mesa, durante o lanche, a gente ia conversando e aos poucos relaxando, até que chegava uma certa hora que a mamãe falava: "Você quer ouvir uma história?" Então, neste dia, eu lembro muitíssimo bem. Estava eu e meu filho, e ela falou assim: "Eu escutei uma história essa semana." Quem contou foi a Jane, durante um trabalho que nós estávamos fazendo de caridade, dentro da Comunhão Espírita. Então, a Jane Vilela, uma mineira que foi para o norte do Paraná e se tornou uma grande amiga de todos nós. Palestrante espírita de Ituiutaba, Minas Gerais. Amiga pessoal do Jerônimo Mendonça, que nós também conhecemos, nosso gigante deitado. Uma hora eu conto a história dele para vocês, tá? Não é a história de hoje. Mas a Jane é uma pessoa de muito conhecimento. Ela é uma pessoa de muito conhecimento da doutrina espírita. Sempre lendo muito, se preparando muito para dar as suas palestras. E quando estavam reunidas as mulheres fazendo caridade, normalmente ela contava histórias. E a mamãe falou: "A Jane contou uma história essa semana para nós, você quer ouvir?" Falei: "Lógico, mãe, conta a história." Então lá vai a história. Conta-se que na época em que Jesus viajava a pé pela Palestina com os seus amigos apóstolos, eles caminhando, às vezes se sentiam cansados fisicamente e paravam onde tinha água e alimentos para eles se abastecerem fisicamente. E diz que andando por essas estradas, um belo dia, eles vislumbraram uma aldeiazinha muito bonita, muito bem tratada, casinhas bem cuidadas, flores plantadas na entrada da aldeia. E eles foram entrando para pedir água, né? E alimento. E para um descanso, é lógico, para continuar a viagem. Aí quando eles chegaram logo nas portas da entrada da aldeia, um ancião veio recebê-los.
Isso era muito comum naquela época. Os anciãos é que eram responsáveis pelas aldeias, principalmente porque as pequenas aldeias eram constituídas de familiares e amigos íntimos. E normalmente os anciãos que moravam na aldeia é que eram os responsáveis para tudo aquilo funcionar bem. Na época não tinha políticos, mas tinha os anciãos, viu? E esse ancião chega e recebe eles logo à entrada da aldeia e oferece a água, alimento para eles e eles começam a conversar. Aí um dos apóstolos ficou encantado com a aldeia, tão bonitinha que era, parecia uma casa, um lugar de bonecas, de brinquedo. Tudo pintadinho, com hortas, com flores plantadas. Era uma gracinha de lugar. Aí um desses apóstolos falou assim, vocês estão de parabéns. Todas as casas muito bem arborizadas em volta, com flores pintadas, tudo muito limpo, muito asseado. Então eu estou encantado com isso daí. Aí o ancião fala, mas é que nós trabalhamos juntos. Aí um outro dos apóstolos pega e pergunta, como assim? Explica para nós, porque funcionou para vocês, deve funcionar para outras pessoas também. Então nós queremos saber como que vocês conseguiram essa harmonia toda, essa beleza deste lugar e uma impressão de ser um lugar tão próspero. Aí o ancião explica para eles. Vocês viram logo à entrada da aldeia que nós temos um estábulo? Sim, nós vimos, tem um estábulo lá. Então, naquele estábulo, nós temos alguns animais, mas principalmente a nossa vaquinha preciosa. É dela que vem tudo isso aqui que vocês estão vendo. Essa harmonia, essa beleza, essa tranquilidade que nós temos, essa paz de espírito, é ela que nos proporciona. Ela é a mais antiga aqui entre nós. Então, essa vaquinha veio conosco, quando que nós viemos para cá. Aí os apóstolos, então tá, nos explica como é que funciona isso. Ele falou, simples, está vendo aquela casa ali? Aquela casa é do fulano de tal. Ele é o responsável pela limpeza diária do estábulo. Tá vendo aquela outra casinha ali? Aquele pessoal, aquela família é responsável por sair todos os dias e escolher o melhor capim que tem para cortar e colocar no estábulo para alimentar a nossa vaquinha. Tá vendo aquela outra casa ali mais adiante? São eles que tiram o leite da vaca e distribuem a todas as casas. E tudo o que sobra é feito queijos. E quem faz é aquele pessoal da outra casa. Então eles fazem os queijos e quando nós vamos para outras cidades e vamos viajar, nós levamos esses queijos e comercializamos. Tá vendo aquela outra casa ali? É de uma família que exclusivamente pega o leite uma vez por semana para fazer doce. Então é um creme muito gostoso, muito saboroso, adoçado com mel, que nós conseguimos aqui nas plantações, aqui nas florestas que tem perto. Então é um doce que é admirado em toda a região e muita gente vem aqui buscar. E tá vendo aquela outra casa ali? Aquela casa mora a família que ao anoitecer deixa tudo preparado, arrumadinho no estábulo para que a nossa vaquinha esteja bem, para que ela tenha uma boa noite de sono, porque no dia seguinte ela vai nos oferecer novamente o seu leite e nós vamos poder trabalhar.
E Jesus ficou escutando. E os apóstolos e ele estavam na hora de ir embora. Aí, na hora que eles estavam indo embora, Jesus para na entrada da casa, da aldeia, e chega no estábulo. Logo mais assim, pouca coisa longe, alguns passos, tinha um despenhadeiro. Diz a história que Jesus empurrou essa vaquinha com muita delicadeza, muito amor e jogou nesse despenhadeiro. Aí os apóstolos: mestre, o que o senhor fez, mestre? O que o senhor fez? Aí Jesus, muito tranquilo, parou na frente deles e falou: olha, a partir de agora, a aldeia vai aprender a trabalhar. Porque até este momento, quem trabalhava era a vaquinha. Eles só usufruíam da vaquinha. Gostaram da história? Eu, na hora que eu ouvi, eu questionei a minha mãe. Falei: mãe, isso não parece história de Jesus? Aí a minha mãe falou: minha filha, a Jane lê muitas histórias. Então ela deve ter lido em algum livro, em algum lugar. Só que eu não fiquei sabendo que livro foi esse, então não posso dizer para vocês. Mas existem sim muitas histórias de Jesus em que nós, humanos, adaptamos para a nossa vida atual. Porque apesar de 2000 anos de ter os ensinamentos do Mestre Jesus, nós ainda estamos aprendendo. Todos nós. Por isso que eu disse que eu não estava fazendo um canal de histórias, para contar histórias com grandes pretensões. Mas poucas pretensões eu tenho sim. De tocar o coração de uma pessoa, pelo menos, que neste momento está assistindo o meu vídeo. Vejam bem, essa história, ela parece meio estranha. Então, eu quando estudei, eu sei que história com H eram histórias verdadeiras. E história com E eram histórias pensadas, imaginadas. Então, eu não posso garantir para vocês que essa história seja com H ou com E, tá? Apesar de que a nomenclatura muda todo ano, né? Tá mudando alguma coisa na nomenclatura. Mas vejam bem, essa história que a mamãe me contou nesse dia, ela realmente fez toda a diferença. Porque você tem que pensar, raciocinar. Qual é a mensagem que traz essa história? Você é a vaquinha? Ou você está usufruindo de alguma vaquinha? Essa vaquinha pode ser um monte de coisa diferente, né? A tua família, o teu trabalho, o teu companheiro, a tua companheira podem estar sendo essas vaquinhas. Então vamos prestar muito bem atenção. Se nós estamos sendo vaquinhas ou se estamos usufruindo de vaquinhas. Eu sempre considero que a preciosidade de você raciocinar e tirar o bom proveito de algo que você escuta é muito bom. Eu escuto muitas coisas, mas eu só registro aquilo que eu acho que é bom. Aquilo que não é bom, eu elimino da minha cabeça. Como que eu elimino? Pedindo a Deus que me ajude a eliminar tudo aquilo que eu não preciso. Então vejam bem, é uma história para a gente pensar. É uma história simples, mas é uma história para ser pensada. Na época, eu ouvi a história, refleti um pouco, fiquei com as minhas dúvidas, mas registrei a história na minha cabeça. Passado algum tempo, algumas decisões minhas foram acertadas. Por quê?
eu me vi sendo a vaquinha. E eu não queria ser eliminada, é lógico, né? Mas também não queria usufruir de nenhuma vaquinha. Então parem para pensar. Para mim foi muito importante ter ouvido essa história. E eu espero que para vocês também. Eu tenho a intenção de fazer um outro vídeo contando uma outra história, mas não hoje, tá? Um outro dia, que eu também acho maravilhosa. Então, até lá, amigos. Ah, por menor, eu sempre esqueço. Não se esqueçam de dar o like, apertar a mãozinha aí do vídeo do YouTube, porque aí ele esparrama esse vídeo para todo mundo, ou para muitas pessoas. Isso se vocês gostaram, tá? É uma coisa que eu descobri que eu tenho que pedir aos meus amigos isso. Eu tenho uma amiga que sempre escreve like. Então eu falo para você, minha amiga, não precisa escrever, é só apertar a mãozinha aí do YouTube que ele vai dar o like e vai esparramar esse vídeo, se você gostou, tá? Até o próximo vídeo.